Essa é a nossa primeira videoaula da terceira semana, nossa 7ª videoaula. E se nas semanas anteriores nós fizemos um movimento mais básico, mais de fazer os primeiros debates, debatemos sobre o que seja literatura, sua função, etc. Logo em seguida visitamos os gêneros antigos. Nas próximas 3 semanas o movimento é bastante diferente. Nós vamos mergulhar com bastante profundidade em 3 grandes gêneros literários modernos, a começar pelo romance, em seguida o conto e depois a poesia. Esse gênero agora dessa semana é o gênero romance, as origens do romance e suas teorias. Esse título da videoaula já é muito... ele já indica um pouco o nosso caminho, assim, porque a depender da teoria que nós escolhermos, a origem do romance vai se localizar em um momento ou outro momento. Vou abrir, como eu fiz nas outras semanas, com epígrafes, né? Só que nesse caso vou abrir com 2 epígrafes. A primeira do Gheorghe Lukács: o romance é a epopeia de um mundo sem deuses. Essa epígrafe é uma síntese de uma das epígrafes que eu já utilizei antes e que eu vou aprofundar nessa aula. A segunda epígrafe é o do Mikhail Bakhtin, que vai dizer: o romance é o único gênero por se construir e ainda inacabado. As forças criadoras dos gêneros agem sob os nossos olhos. O nascimento e a formação do gênero romanesco realizam-se sob a plena luz da história. Uma das coisas importantes do Bakhtin é essa ideia de inacabamento do romance. Que o romance é um gênero que está sempre se construindo, se reconstruindo, e nós vamos ver isso no detalhe logo adiante. Bom, como eu já havia dito, essa semana ela é singular em relação a outras abordagens, porque eu tenho 2 modelos, pelo menos 2 modelos, que competem pela hegemonia do campo teórico-literário sobre a origem do romance, né? O modelo do Lukács e o modelo do Bakhtin. E a depender de qual modelo você assume como modelo de leitura do romance, você vai acabar por localizar a origem do romance e acentuar certas características do romance distintas se você se movimentar pelo Lukács ou pelo Bakhtin. Aqui na aula a gente vai começar pelo Lukács só por conta de uma ordenação cronológica, mas a ideia é sempre ter os 2 como parâmetros importantes para a abordagem do romance, né? Bom, para o Bakhtin, o parâmetro que o Bakhtin tem é o cotejo do romance com a era da epopeia e sua consonância. Ou seja, não se trata de uma consonância no sentido psicológico, mas se trata da relação estabelecida entre a ideologia no mundo grego e a epopeia. Essa relação, para o Lukács, era uma relação de pertencimento, simetria, reciprocidade, acabamento, perfeição. Ou seja, quando os gregos liam as epopeias, eles enxergavam nas epopeias a ressonância de seu próprio mundo de maneira afinada, de maneira assonante, né? Eles liam os destinos dos heróis e esses destinos dos heróis reverberavam a sua própria consciência sobre o que é ser grego, né? A ideologia sobre o que seja grego naquele momento, tá? Aspas pro Lukács: epopeia e romance. Ambas as objetivações da grande épica não diferem pelas intenções configuradoras, mas pelos dados histórico-filosóficos com que se deparam para a configuração. Isto é, tanto a epopeia quanto o romance, elas têm a mesma orientação, elas têm a mesma intenção configuradora para o Lukács. O que muda de uma coisa para outra? O mundo externo a essas formas, né? Para o Lukács, o mundo existente na epopeia é um mundo em que a harmonia entre os sujeitos e as coisas ainda existia, valia e validava a relação entre forma e mundo. O herói da epopeia, por exemplo, não seria a rigor um indivíduo. Esse é um termo famoso na construção do Lukács. Ele estaria representando toda a greguidade, que é a condição de ser grego. O herói moderno, por sua vez, não. Ele é definitivamente um indivíduo e, por isso, alguém perdido, né? O indivíduo significa essa unidade, essa pessoa que não tem as relações todas integradas com a sua coletividade, né? Ou seja, o romance é a forma que recompõe essa unidade, ou seja, ele, a partir da narrativa,
o indivíduo do romance, o herói do romance, recupera a sua integridade, mas perde logo em sequência porque a integridade no mundo não está dada. Nesse sentido, o que o Lukács está fazendo é recompor a filiação do romance à epopeia. É como se ele dissesse: o romance é filho da epopeia, mas as transformações no mundo alteraram a forma do romance. Lembrem do Goethe e do Schiller, que eu falei que a gente ia citar muitas vezes aqui. Quando o Goethe e o Schiller falam as formas nascem da sociedade, o Lukács agora está fazendo a mesma coisa. Ou seja, o romance é diferente da epopeia porque o mundo em que ele foi criado é diferente do mundo grego. E por isso as características do romance também se diferenciam das características da epopeia, no sentido da configuração formal. Mas o intuito das duas formas é o mesmo. O impulso épico é o mesmo. Ao mesmo tempo, o Lukács está contando para nós a história da alienação da sociedade ao longo do tempo, inclusive com o estabelecimento do modo de produção capitalista. Isso é, a partir do momento em que a alienação aumenta, dentro desse mesmo empuxo épico, dentro dessa mesma ideia de contar uma história, esse aumento da alienação vai modificar a configuração do herói, que vai passar a ser um herói desamparado, né? Ou seja, alguém que está em busca da integridade, eventualmente vai conseguir essa integridade no romance, mas vai perder. Diferente da integridade do Odisseu ou do Ulisses, que vai ser o tempo inteiro referendada ao longo da sua volta para casa e que ao final vai ser confirmada essa integridade, tá? Então, ou seja, a leitura do Lukács é uma leitura que coloca duas formas diacronicamente relacionadas e, ao mesmo tempo, traz duas sociedades e também relaciona essas sociedades. O outro modelo teórico importante sobre o romance, a outra formulação sobre o romance, parte do teórico russo Bakhtin, 1895-1975, e é menos sobre a ideia de contar uma história e mais sobre a ideia da linguagem mobilizada para se contar a história. Aqui eu preciso fazer uma observação importante. Para o Bakhtin, a linguagem não é algo separado do mundo. Assim, ele sempre trabalha com uma condição responsiva da linguagem, ou seja, a linguagem é a maneira como o sujeito intervém no mundo a partir das demandas que lhe aparecem. Então não dá para pensar aqui uma diferença entre linguagem e mundo tão estanque para as formulações do Bakhtin. Para o Bakhtin, a linguagem faz parte do mundo e faz parte, inclusive, da maneira como o sujeito se coloca no mundo e responde às coisas do mundo, né? Para ele, o romance, centralmente caracterizado pela linguagem, é o gênero da linguagem mais atenta às transformações do mundo possível, né? Ou seja, a linguagem do romance é aquela linguagem mais candente, mais transformadora, que está reagindo ao mundo, etc, etc. Aspas para o Bakhtin. O romance, como todo verbalizado, é um fenômeno pluriestilístico, heterodiscursivo, heterovocal. Essas palavrinhas feias aqui podem ser traduzidas tranquilamente, ou seja, é um fenômeno que tem variação de estilo, que trabalha com uma enormidade grande de discursos, né? Tem uma certa variação de discursos notável, e também trabalha com vozes distintas, né? Os estilos, os discursos e as vozes são captadas pela forma do romance, pela linguagem. Por conta disso, porque está localizando o romance, ou porque está caracterizando o romance por uma certa relação da forma com a linguagem, o Bakhtin até indica o Dom Quixote, por exemplo, como um primeiro romance discernível moderno. Mas as tradições da forma que representam essas vozes pela linguagem, elas vão ir ainda mais antigamente do que o século XVI espanhol, né? Ele vai localizar o início disso num tipo de sátira grega chamada Menipéia. Basicamente, enfim, tem vários estudos sobre a sátira Menipéia, mas o que nos interessa a sátira Menipéia é uma sátira altamente subversiva, ou seja, ela não aceita as indicações dos poderes estabelecidos e, em geral, ela mobiliza uma linguagem muito próxima do registro cotidiano, né? Então, é com isso que o romance bakhtiniano vai conseguir essa característica polifônica, né, que tanto marca a teorização do Bakhtin sobre o romance. E aí, claro, localizando o começo do romance na Grécia Antiga, ele vai passar pelo Rabelais, pelo Dom Quixote e tal, muito antes de chegar no século XVIII, que é onde o Lukács coloca a sua baliza de começo do romance moderno, né? Essa
caracterização do romance pela linguagem, ela faz com que, na formulação do Bakhtin, seja mais interessante pensar o romance como um gênero parodístico. Isso em certa medida, a formulação do Bakhtin, em certa medida, reforça o vigor da forma do romance. O romance é um gênero que não acaba, apesar de muita gente, às vezes, o romance acabou, o romance morreu. Sempre que o romance morreu, mas passa bem, né? Sempre que ele morre, ele acaba sendo recriado. Por quê? Porque é um gênero que integra outras linguagens, é um gênero capaz de adotar, de incorporar outras linguagens, em função da sua maleabilidade linguística. Isso como o romance não é, para o Bakhtin, filho da epopeia e das formulações da epopeia, ele é um gênero que entra em contato com o cotidiano e incorpora o cotidiano na sua linguagem, né? Nesse sentido, ele tem uma noção mais lata de romance, né? mais ampla, mais larga de romance. Então, para o Bakhtin, por exemplo, não necessariamente precisa estar em linguagem prosaica o romance moderno. Então, eu posso pensar, em alguma medida, com alguma mediação que eu não vou fazer aqui, mas daria para pensar a poesia como romance, a telenovela como romance, a canção como romance, a série como romance. Por quê? Porque ele está interessado na maneira como as formas reagem linguisticamente, heterodiscursivamente, heterovocalmente, pluristilisticamente, polifonicamente, como as formas reagem, nesses advérbios todos que eu citei, à matéria cotidiana. Isso é romance pro Bakhtin. Espero que a gente tenha conseguido aqui tratar sobre esses dois complexos modelos de formulação do romance. O que eu tentei fazer na aula? Pensando na revisão. Recompus o raciocínio do Lukács a respeito da origem do romance e eu sublinhei a continuidade que existe entre epopeia e romance para o Lukács. Ainda tentei identificar no Lukács uma coisa que é importante para ele, que é a continuidade e o aumento da alienação. Isso o romance é a epopeia de um mundo alienado. O romance é a epopeia de um mundo para o qual os sujeitos nascem para trabalhar, morrer, etc., e não tem mais aquela integridade que existia no mundo grego. Que não significa que o mundo grego seja mais civilizado, mas significa que a noção de mais-valia e de alienação era muito menor do que no mundo moderno, tá? Tentei, de mesma forma, recompor o raciocínio do Bakhtin a respeito da origem do romance, mostrando que o seu enfoque era linguístico, mas não no sentido mais superficial do termo linguístico, mas no sentido do linguístico pensando como discursivo, pensando como responsivo, pensando como uma intervenção do sujeito autor no mundo, né? E a partir desse enfoque linguístico, a gente consegue verificar uma série de características que o Bakhtin identifica e valoriza nos romances, e ao mesmo tempo, salvo engano, entender por que o romance é um gênero para o Bakhtin sempre inacabado. Por quê? Porque ele está pronto para devorar a próxima forma que existir, e está pronto para se adaptar à próxima forma que existir, está pronto para continuar, porque para o Bakhtin o que importa é essa origem menipeica do romance, né? Essa forma como o romance é capaz de ser subversivo e acompanhar as transformações da linguagem no registro coloquial. Bom, independentemente de um jeito ou de outro, o Bakhtin também sinaliza, e isso é importante para nós, que o marco confiável para o começo do romance é o século XVIII. Né? Então, assim, ou seja, sei lá, a gente pode pensar no Robinson Crusoe do Daniel Defoe, por exemplo, que apareceu numa das ilustrações aqui. Esse é, tanto para o Bakhtin quanto para o Lukács, o começo do romance moderno, embora o Bakhtin vá citar o Don Quixote, o Lukács também, mas vai citar o Rabelais, o Lukács não, vai citar a sátira grega e o Lukács não. Bom, e também, isso para mim é a parte talvez mais importante, nos leva a pensar na maneira como o gênero romance reage e incorpora as formas cotidianas, né? Ou seja, não sei qual é a experiência de vocês com romances cotidianos, né, com romances contemporâneos, e entender como que os romances contemporâneos precisam lidar com linguagens que surgiram depois do começo do romance, né? Mesmo que a gente pense o romance no século XVIII, parem para pensar um pouquinho quantas linguagens estéticas surgiram para nós depois do século XVIII. E nesse sentido, o romance, como esse gênero vivo, ele reage a essas formas. Espero que tenha dado tudo certo na aula de hoje. Revejam quantas vezes forem necessárias, acessem os monitores ou os professores e nos vemos na próxima videoaula. Tchau, tchau.